Você sabe o que é kenosis? Eu posso garantir para você que é um assunto muito importante para a fé cristã e para a revelação que Deus faz da sua pessoa a nós, seres humanos. E também posso te garantir que kenosis tem implicações práticas muito sérias para nós enquanto indivíduos, discípulos e discípulas de Jesus, e também para nós enquanto igreja de Jesus. Independente de denominação ou qualquer outra coisa, mas como colegiado dos discípulos e das discípulas de Jesus. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu like, acompanhe os nossos vídeos, as nossas novidades, e eu espero que você goste do nosso conteúdo. Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziamento. Isso tem um significado extremamente importante para a fé cristã. Aliás, o texto bíblico que fala sobre a kenosis se encontra no hino cristológico da carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Lá diz que Jesus, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo e veio habitar entre nós. Os teólogos que trabalham esse tema dizem que a kenosis é o ato mais radical do amor de Deus para com a humanidade. E, de fato, eles têm toda a razão. Deus não tinha necessidade do encontro com o ser humano, mas Deus decide se encontrar com o ser humano, que está fechado em si mesmo, que está distante de Deus por conta do pecado, por conta da sua própria natureza limitada, imperfeita, e Deus tem compaixão do ser humano e resolve fazer o único caminho viável para tornar possível esse encontro e essa relação. O ser humano, por si só, ele não tem condições e capacidade de ir até Deus por sua própria conta. O ser humano, quando tenta ir sozinho até Deus, ele não consegue fazer outra coisa que não idolatria e criar uma imagem de Deus, visível ou psicológica, conforme a sua própria imagem e semelhança. Todos os caminhos unilaterais que partem do ser humano para se chegar a Deus, e esses caminhos são apenas por conta do próprio ser humano, não passam de becos sem saídas, como diria o grande teólogo do século XX, Karl Barth. Mas o ser humano estava numa crise essencial, porque ele tinha necessidade da restauração do seu encontro com Deus, mas não encontrava em si meios, formas de poder tornar esse encontro viável. Deus é santo, perfeito, o ser humano é pecador, imperfeito, e isso cria um abismo insuperável entre os seres humanos e Deus. Só havia uma possibilidade: Deus vir de encontro ao ser humano. Mas para que isso acontecesse, era necessária uma atitude radical da parte de Deus, extremamente íntima e amorosa, além de generosa nesse processo. Porque Deus, enquanto divino, é de uma outra essência, completamente diferente da do ser humano. Deus, Deus é perfeito, e o ser humano é o oposto de tudo isso, não é? Só havia um caminho: Deus se esvaziar de tudo aquilo que o separava da humanidade. Ou seja, Deus se esvaziar de tudo aquilo que o fazia Deus. Deus precisa se esvaziar de toda a sua essência divina, de todas as suas características enquanto Deus, de toda a distância que havia entre ele e a humanidade. E Deus faz isso. E faz isso na pessoa de Jesus, que se esvazia de toda a sua divindade, de tudo que lhe distanciava do ser humano, e toma a forma de ser humano. E tomar a forma de ser humano não é um teatro, não é apenas temporário. Jesus se encarnou, Jesus se fez carne, Jesus se fez como um de nós. E qual é a motivação para tudo isso? Tão somente o amor e a generosidade de Deus para se revelar a nós, seres humanos, e mostrar que há uma saída.
mostrar que há um caminho da misericórdia, da graça, da bondade, do perdão, do acolhimento. Quando Deus toma uma atitude tão radical de se esvaziar de toda a sua divindade, tudo que o separava do ser humano, tomar a forma de ser humano e não de um ser humano qualquer. Ele poderia ter talvez encarnado como um imperador, como um general, como algo parecido, como um sacerdote, mas ele toma a forma de um servo, do servo sofredor, que vem entre nós para ser como um de nós, para se solidarizar com o nosso sofrimento e para servir a humanidade. Aqueles que criam nele e aqueles que não criam. Aqueles que lhe receberam e aqueles que o rejeitaram. Aqueles que o amaram e aqueles que o odiaram e o ofenderam. Deus toma a humanidade e ele só pode restaurar aquilo que ele assume de fato, não é? E ele vem de encontro a nós como um ato voluntário, foi ele que quis fazer, de amor, porque não haveria outra motivação que fizesse Deus agir dessa forma que não fosse o seu amor para com a humanidade, para com a criação como um todo, feita pelas suas mãos. Deus toma essa atitude radical de se esvaziar, de vir habitar entre nós, de oferecer o caminho da graça, do perdão, do acolhimento para todos nós, de nos restaurar com Deus e de superar definitivamente a distância que havia entre nós e Deus, para superar definitivamente o abismo que havia entre nós e rasgar definitivamente de alto a baixo o véu que nos separava e nos distanciava do coração de Deus. Aquela imagem de Jesus entregando sua vida na cruz, ela é importantíssima e tem um significado muito bonito para todos nós. O véu se rasga de alto a baixo, ou seja, a iniciativa de Deus que vem de encontro ao ser humano e libera completamente para todos e todas o acesso ao coração amoroso do Pai. Agora, isso tudo não só é bonito, não só é nos envolvente, como isso tudo também tem consequências sérias para a nossa vida enquanto discípulos, discípulas de Jesus, enquanto igreja de Jesus. Se você ler com atenção o texto de Filipenses, capítulo 2, do 5 até o 11, o primeiro versículo desses, o versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, o chamado da igreja, o chamado de todos nós como igreja de Jesus, como discípulos de Jesus, é o chamado da kenosis, é o chamado do esvaziamento e não do empoderamento, é o chamado do serviço, é o chamado da humildade e não do holofote, da grandeza. O chamado da kenosis não só é um ato radical de Deus por nós, mas é uma convocação que Deus nos faz para também sermos uma igreja esvaziada. E quando eu digo uma igreja esvaziada, eu não me refiro a uma igreja sem ninguém dentro. Eu não me refiro a uma igreja com poucas pessoas dentro. Não, não é disso. Não é isso que eu estou falando. Não é um esvaziamento numérico de pessoas num determinado ambiente, mas esvaziada de si mesmo, da sua arrogância, da sua prepotência, esvaziada do desejo de projetos políticos, de projetos econômicos, esvaziado de grandeza, esvaziado do desejo de ter holofote sobre si. O chamado de Jesus para nós, discípulos e discípulas dele, é o chamado ao esvaziamento, de nos identificarmos com a humildade, o acolhimento, de nos identificarmos com o amor como motivação que nos aproxima e não que nos distancia das pessoas, e que nos motiva a proclamar a todos e todas que Deus está ao nosso favor, não contrário a nós. Que o ato radical e supremo de Deus na kenosis significa, em última análise, que Deus nos ama, que Deus está ao nosso lado e não contrário a nós. E essa é a boa nova de salvação, que Deus é nosso amigo e nunca nosso inimigo. E Ele nos convoca a nos esvaziarmos de nós mesmos e vivermos uma vida centrada ao serviço,
ao amor, ao perdão, ao acolhimento, de nos identificarmos com o caminho proposto e vivido até as últimas consequências por Jesus. Que nós possamos abraçar esse desafio e permitirmos a cada dia que o Cristo revelado nos Evangelhos, o Cristo esvaziado da kenosis, habite em nosso coração e seja sempre o centro da nossa vida e das nossas ações. Que Deus abençoe você e a sua casa e eu espero por você nos nossos próximos vídeos. Inscreva-se em nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso, ative as notificações e toda vez que tiver um vídeo novo, você fica sabendo e pode acompanhar aqui com a gente. Um abraço e até a próxima.